Guia do treino leve. Neste vídeo tu vai aprender tudo o que tu precisa saber. Qual a diferença de treino leve para treino regenerativo, qual é o objetivo de treinar leve, qual a frequência e duração dos teus treinos leves da semana, qual é o volume de treino leve que a gente precisa, como conciliar isso dentro da rotina, qual é o momento de eu aumentar os meus dias de treino, como eu vou saber se eu tô leve ou não, por que a gente usa zonas de treinamento e também lei dos retornos decrescentes. Então você vai aprender tudo isso neste vídeo, é um guia completo, um guia definitivo de tudo que você precisa saber. Peço que ao término desse vídeo, se esse conteúdo ele foi útil para ti, tu realmente aprendeu algo, tu deixa o like e se inscreve no canal para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu tenho que dizer também que caso tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, ter a minha assessoria, onde é que eu pessoalmente vou programar os seus treinos, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição para conhecer o Método Pro, conhecer a minha assessoria e vir treinar comigo. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa definir é o que é o treino leve e o que é o treino regenerativo. Treino leve é todo aquele treino que é feito em baixa intensidade. Então aqui a gente está falando de uma zona de frequência cardíaca mais baixa, embora eu não goste muito de uma zona de frequência cardíaca, e principalmente um pace e uma percepção de esforço mais lento. Então a gente está falando pelo menos 1 minuto mais lento que seu ritmo de prova e uma frequência cardíaca até no máximo 140, 150 batimentos por minuto. Mas a diferença principal do treino leve para o treino regenerativo, que as pessoas confundem muito e elas acabam falando que é a mesma coisa, é que o treino leve ele serve para construir condicionamento. Embora ele seja leve, a gente acaba não dando tanta atenção assim para ele, o treino leve ele constrói condicionamento. É nele que a gente vai estar aumentando o nosso tempo sobre os pés, onde é que a gente vai passar mais tempo correndo, onde é que a gente vai estar fortalecendo nossos músculos, nossos tendões, nossas articulações, ao expor o nosso corpo a uma carga maior de treino. É nesse tipo de treino que a gente vai estar aumentando a nossa capacidade de oxidar gordura, de transformar a gordura que nós já temos no nosso corpo em energia. É nesse treino que a gente vai estar aumentando a capilaridade, ou seja, a capacidade de a gente levar sangue para as diferentes partes do músculo. Isso vai fazer com que a gente leve energia, leve oxigênio e aconteça os processos dentro da célula. Nesse treino a gente vai estar aumentando a nossa quantidade de mitocôndrias, que elas nada mais são do que é como se fossem usinas de energia que nós temos no nosso corpo. Elas que vão transformar ali, através, junto com o oxigênio, transformar e produzir energia. Então nós vamos estar aumentando a performance dessas mitocôndrias, mas também aumentando o número dessas mitocôndrias, beleza? Então tudo isso o treino leve é responsável. Já o treino regenerativo, que muitas pessoas confundem, ele não promove tantos ganhos assim. Ele serve muito mais como uma recuperação, ou seja, o próprio nome dele já diz, uma regeneração de um estresse anterior que a gente teve. Então, quando corre uma prova, por exemplo, de um 21K, corre uma prova de 10K, depois, num dia posterior, principalmente para os atletas que fazem um volume muito grande de treinamento, eles acabam fazendo um treino regenerativo para ajudar o corpo a mobilizar sangue para a região, para a gente conseguir eliminar metabólitos do exercício, para ajudar o sangue a circular, enfim, para fazer isso e ainda assim causar um pequeno estresse ali no corpo, porque esses atletas precisam de uma grande quantidade de volume, né? Quando a gente fala atletas que correm mais de 100 km na semana, acaba que necessitam desses treinos um pouco mais leves para ainda somar um pouco mais de volume na preparação. Então é para isso que serve a diferença do treino regenerativo para o treino leve. Se você é um atleta amador aí que treina suas 3, 4 vezes na semana, você não vai fazer treino regenerativo, que são aqueles treinos muito lentos, porque você só vai estar desperdiçando seu tempo. Treinamento é gerenciamento de recursos. E sempre que tu vai fazer um treino regenerativo, digamos que tu treina 4 vezes na semana, tu vai regenerar o quê? Tu já tem 3 dias de descanso. Da corrida, pelo menos, talvez você faça outras atividades. Então não tem a necessidade de fazer um treino regenerativo. É melhor que tu descanse nesse dia. Ou que você treine leve, porque aí o treino leve trará esses benefícios que eu já disse anteriormente para tu. Então, essa é a primeira diferença entre treino leve e treino regenerativo. Qual que é o ponto que muitas vezes as pessoas erram? É na frequência e duração do treino leve. Então, sempre quando a gente pensa num programa de treinamento, eu estou aqui com a minha só meus tópicos, né, para não me perder. Sempre quando a gente pensa num programa de treinamento, nós temos 3 treinos principais neste programa de treinamento. Provavelmente, aí tem diferentes escolas, né, de treinamento, mas são 2 treinos intervalados ou
um intervalado mais clássico, um intervalado mais de velocidade, um intervalado de VO2 ali, ritmos mais fortes, um tempo run, um limiar, um fartlek, um intervalado um pouco mais leve e um longão. Então esses são esses 3 treinos de qualidade. Tudo além desses 3 treinos que a gente vai fazer será leve. Indiscutivelmente porque o nosso corpo ele tem uma capacidade máxima de absorção de treinos fortes, que é mais ou menos a gente precisa de 36 a 48 horas de recuperação entre um treino forte e outro. Se a gente fica dando sempre muita pancada, o corpo não consegue recuperar e talvez tu consiga sustentar isso por 1, 2 semanas. Depois disso, tu vai lesionar, talvez até mais tempo, mas em uma hora ou outra vai chegar essa conta. Então, por isso que a gente trabalha esses treinos principais mais fortes e aí o resto é treino leve. Então, se você é um atleta que treina 6 vezes na semana, você vai fazer no mínimo 3 treinos leves e 3 treinos de maior qualidade. Mas a grande dúvida é, quando eu sou um corredor iniciante, eu também vou fazer essa mesma estrutura? E eu já digo que não. Vai sair um vídeo no canal essa semana, inclusive só falando sobre isso, mas quando você é um corredor iniciante, você ainda não tem base aeróbica, ou seja, todos aqueles benefícios que eu disse do treino leve, você não tem. Então você não tem uma boa capacidade de transformar gordura em fonte de energia, você não tem uma boa quantidade de mitocôndrias, você não tem lastro muscular para sustentar uma quantidade de tempo maior correndo, ou seja, seus músculos, seus tendões, suas articulações não estão preparados para passar uma maior quantidade de tempo correndo. E aí, se a gente começar a fazer essa mesma estrutura, você só querer começar a treinar forte, você vai se lesionar e não vai conseguir sustentar. Então, quando a gente fala de construir essa base aeróbica, essa casa aeróbica, o Renato Canova, que é um dos maiores treinadores da atualidade de maratona, ele fala que a gente precisa de no mínimo 10 anos de treinamento estruturado e treinamento contínuo para termos esta base aeróbica bem desenvolvida. E isso vai refletir em todas as atividades que você faz na vida. Por que alguns quenianos conseguem performar muito cedo? Às vezes com 20 anos eles já estão tendo uma boa performance, porque eles começam a correr desde os 10. Então eles têm 10 anos correndo, às vezes de uma maneira não estruturada, mas eles estão desenvolvendo essa base aeróbica. E é esta base aeróbica, essa capacidade que vai permitir, que tu corra rápido, que tu recupere mais rápido entre as sessões, porque tanto entre as sessões como dentro da sessão mesmo. Então fazer um intervalado, fazer um 5 de 1000. Para o iniciante, às vezes com 2 minutos de pausa, 2 minutos e meio de pausa, ele não consegue recuperar tanto. Ainda o corpo dele vai estar sofrendo, porque ele não tem essa capacidade de metabolizar muito rápido essa energia, produzir mais essa energia. Quando pega um atleta intermediário ou avançado, ele consegue recuperar, às vezes em 2 minutos, 1 minuto e 45. Por quê? Porque ele tem esse lastro de treinamento. Então, o treino aeróbico ele vai fazer com essa recuperação seja mais rápida e que a gente consiga sustentar ritmos mais fortes por mais tempo. Por isso que existe toda a progressão, quando nós falamos da corrida, de começar com provas de 5 km, evoluindo para provas de 10, para provas de 21, para provas de 42, para dar um pouco de tempo de construir este lastro muscular. Porque se a gente começa já direto no 42, a gente não tem esse lastro muscular, tanto da parte fisiológica quanto da parte estrutural, e aí a gente não vai fazer uma boa prova, vai se frustrar. Então esta é a importância do treino leve. E aí o que a gente tem? Quando você é iniciante, você precisa fazer o máximo possível de treinos leves, tá? Obviamente respeitando, eu sempre gosto de começar com 3 treinos na semana, pelo menos com os alunos que estão começando, mas dá para começar com 4 treinos, com 5 treinos, vai depender da disponibilidade e do histórico anterior que você tem. Porque se você é uma pessoa que começou a correr com seus 35, 40 anos, que não tem nenhum problema, mas você nunca praticou nenhuma atividade física, o seu histórico muscular, o seu histórico de capacidades do corpo vai ser 1. Agora, se você é uma pessoa que sempre foi muito ativa, praticava outros esportes e só começou a correr com 35 anos, você já tem um lastro, essa base aeróbica melhor desenvolvida. E isso é algo extremamente importante quando a gente fala da corrida. Então, tem que avaliar esses dois contextos para começar. Mas se você for iniciante e está começando, Nestor, quero começar com 4 treinos na semana. Tudo que você vai fazer, provavelmente você vai ter um treino forte ali, 2 treinos fortes no máximo na semana, o resto vai ser leve. E você precisa correr leve, e aí esse leve ele pode ser bem leve mesmo, nesse caso, porque você ainda não tem base aeróbica. E aí, esse leve que vai ser, ele vai ser lento. Ah, Nestor, eu vou estar tendo benefício correndo a 7 por quilômetro. Cara, tu começou a correr faz 1 ano. Então, tu vai ter benefício, porque tu vai estar trabalhando essa tua estrutura, tu vai trabalhando esse ganho de condicionamento geral. E esse é o ponto muito importante. Então, quando você é iniciante, você não precisa se preocupar muito com a qualidade do seu treino leve. Você pode rodar e deixar só o corpo adquirir esta capacidade.
Agora, se você já é um atleta que treina há mais tempo, que você já tem uma quantidade boa de tempo de treino, sei lá, 5, 6 anos de treinamento, esse seu leve, ele não pode ser tão leve assim, porque senão ele não vai estar gerando as adaptações necessárias para o seu condicionamento. Porque quando você é iniciante, o seu corpo reage de uma forma. Agora, quando você já é mais avançado, a gente tem que começar a colocar um pouco mais de qualidade também nesses treinos leves. Porque senão você vai estar só rodando e aí a gente entra na lei dos rendimentos decrescentes, né? Que a gente diz que existe uma quantidade de volume ótima, a partir dali, a quantidade de esforço que tu precisa colocar para evoluir, ela vai ser muito maior para ter uma pequena evolução. E principalmente, às vezes você treina, você vai seguindo o método 80-20 e você já é um corredor avançado, você vai acabar rodando muito lento e não vai ter as adaptações necessárias. Aí tu tá rodando 80 km na semana, só que esses 80 km tu tá aproveitando talvez 40, 50. Os outros 30 é um rendimento muito pequeno. Às vezes tu colocasse um pouco mais de qualidade, ao invés de rodar 80, tu rodasse 60, 65, tu teria mais benefícios, porque tu tá treinando dentro da intensidade correta. Então, quando a gente pensa numa estrutura clássica de treinamento na corrida, na base a gente sempre fala, tem que aumentar o volume na base. Esse volume tanto de corridas fáceis, quanto de quantidade de dias, muitas vezes a gente fala. Só que é mais para o corredor iniciante que a gente faz isso. Porque a base para um corredor mais experiente, muitas vezes entra com volume maior, mas essa corrida é um pouco mais rápida para promover os benefícios. E aí que entra o ponto principal, frequência e principalmente duração desse treino leve. Eu gosto de, sempre quando a gente for aumentar a quantidade de dias na semana, e esse aumento de dias na semana sempre vai ser com treino leve, então eu vou estar passando de 3 vezes por semana para 4 vezes por semana. Esse quarto dia ele vai ser leve. Eu gosto de começar ele sempre com pelo menos 25 a 30 minutos. Esse é o mínimo que a gente vai ter de benefício para o treino leve. Então, se a gente rodar menos que isso, vai acabar não conseguindo gerar algum benefício para o corpo, porque é um tempo muito pequeno de exposição. Então, no mínimo 25 a 30 minutos. Eu gosto de trabalhar com 30 minutos. Então, quem é meu aluno sabe, inclusive se quiser tornar meu aluno é só clicar no primeiro link da descrição. Sempre quando a gente aumenta um dia de treino, o primeiro treino ele vai ser 30 a 35 minutos leve. Bem tranquilo, só para deixar o corpo acostumar. E aí depois, conforme for passando as semanas, eu vou progredindo. E esse treino leve ele tem um teto, tá? O teto máximo é 1 hora de duração. Eu não acredito em treino leve com mais de 1 hora de duração. Por quê? Porque ele já passa a ter uma carga maior, mesmo que não seja uma carga fisiológica, né? Essa carga de gasto de energia, porque o corpo vai conseguir produzir, porque o ritmo é leve, então parte desse princípio, mas existe uma carga mecânica associada com treinos de mais de 1 hora. Então pensa, estou treinando meu aluno para ele conseguir. E eu vou colocar uma rodagem dele para 1h10, 1h20 de rodagem. É um tempo de exposição muito grande. Aí vem no intervalado, já coloco também perto de 1 hora. Aí ele está fazendo todos os treinos na casa de 1 hora, ou 1 hora e pouco. Começa a ter uma carga mecânica muito grande, isso começa a ter impacto no tendão, na articulação, nos músculos, mesmo que seja num ritmo bem leve. E aí esse treino que era para ser leve acaba sendo moderado pelo tempo de exposição. Porque, diferente de outros esportes, a corrida ela tem essa limitação mecânica. Por exemplo, no ciclismo, na natação, eu consigo colocar um volume muito maior de treino. Mesmo para quem está iniciando. Por quê? Eu não tenho carga mecânica. Então, se eu botar o cara no ciclismo, eu boto, vamos rodar 2 horas aí. Porque ele não vai estar tendo esse impacto repetido. Embora ele vai estar exigindo dos músculos, não vai ter essa martelada no corpo. E é isso que acaba levando a lesões dentro da corrida. Por isso que o treino leve ele tem que ser controlado entre 30 minutos a 1 hora, sempre fazendo de uma forma progressiva. E, olha só que interessante, sabe que os atletas de elite, quando eles dividem o treino, é justamente para isso. Para manter o treino leve. Então, quase sempre o atleta de elite vai rodar perto de 1 hora, depois ele vai dividir o treino. Ao invés de fazer uma sessão de 1h20, 1h30, ele faz 2 sessões com 45 minutos. Ou seja, ele teve a mesma carga, o mesmo volume de treinamento, só que dividido em 2 sessões. E aí essa divisão em 2 sessões faz com que eu não estresse demais o meu corpo, eu deixe meu corpo recuperar na questão estrutural e na questão fisiológica, porque aí eu gastei aquela gordura, gastei um carboidrato ali na minha corrida leve,
eu vou ter alimentações entre um treino e outro e vou conseguir dar mais qualidade ainda nessas sessões. Então esse é o motivo de dividir sessões, para as cargas de treino não ficarem tão pesadas e eu conseguir dar mais qualidade em cada uma delas. Então vocês podem seguir aí atletas, amadores, influenciadores, tem muitos que produzem canal, produzem vídeos aqui no YouTube também, o Pozo, o Melk, enfim. E aí tu vai perceber que tem muitos treinos dele que são mais curtos, justamente por conta disso, para não gerar essa carga tão grande no treinamento. Então olha só que loucura, é para isso que serve dobrar. Quando já chega a ter um volume, tu já extrapolou o teto das sessões leve e aí tu precisa trocar. E aí vem o ponto também, Nestor, em que momento eu devo aumentar a minha quantidade de treinos? Eu quero evoluir dentro da corrida, eu gosto muito de correr, só que eu quero aumentar meu dia de treino. Sempre que eu falo, recentemente teve um aluno meu que pediu para aumentar o dia de treino, ele já treina 6 vezes na semana e eu sempre gosto de dar um dia off, né? Eu já cometi esse erro de não ter nenhum dia off, eu acho que isso é um problema. Eu gosto sempre de ter um dia off de treino, pelo menos desde que eu implementei isso tem me ajudado muito e depois eu fui ver que tem, por exemplo, os atletas quenianos e tem outros atletas também que eles rodando ali perto de 200 km na semana eles conseguem ter um dia off. Então, putz, eu não vou conseguir rodando 1/3 disso? Não, eu consigo também. Então, gosto de ter um dia off e eu falei para ele, cara, não há necessidade de a gente ter mais um dia de treino, porque isso vai gerar um estresse. E sempre quando a gente pede um dia de treino, é quando as coisas estão tudo dando certo. E esse é o ponto. E eu já quase caí disso, quase aumentei minha quantidade de dias de treino esse ano, quando todas as coisas estão calmas. Então, putz, minha rotina tá boa, eu tô conseguindo dormir bem, eu tô conseguindo realizar as minhas demandas do dia tranquilo. Putz, acho que dá pra fazer mais um treino. Só que isso é quando tá na semana boa, né? Só que quando tá naquela semana ruim, que eu tô cansado, putz, o trabalho tá muito exigente, eu não tô conseguindo treinar, será que eu vou conseguir manter essa rotina com esse dia de treino a mais, sendo que eu preciso recuperar para dar qualidade nos meus outros treinos? Então não é somente rodar por rodar e ter mais e mais volume, sim, o volume é uma métrica muito importante dentro da corrida, mas ele não é a única. Porque se eu não estiver conseguindo descansar para fazer os meus treinos de qualidade, não vai adiantar nada. Ou para eu fazer um treino leve, extremamente cansado, desmotivado no final do dia, com a perna pesada, também não vai me trazer tantos benefícios. Eu prefiro que eu descanse, então, esse segundo turno que eu faria, ou esse outro dia de treino, para aí o próximo treino leve eu consigo dar um pouco mais de qualidade, correr levemente mais rápido, não tá com aquela sensação sempre de fadiga. Então sempre a gente tem que avaliar isso. Se dentro da minha rotina atual eu consigo incrementar um treino leve e isso não vai afetar meu sono, minha alimentação e meus outros compromissos. Porque pensa sempre, cada vez que tu adiciona um treino, ele não é somente o tempo do treino, ele também é o tempo pré e pós-treino. Por quê? Se meu treino é 30 minutos que eu falei que eu adiciono para meus alunos, beleza, é 30 minutos. Só que não é só 30 minutos, porque eu vou demorar uns 5, 10 minutos para me arrumar antes do treino, provavelmente. Mesmo que eu não coma nada, não faça nada, só troque de roupa e vou treinar. É uns 5 minutos. E depois tem mais uns 10, 15 minutos no final do treino, que eu vou ter que chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa e aí continuar minhas outras atividades. Então esse treino que era para ser de 30 minutos, ele passa a ser de 50 já. E aí eu tenho esses 50 minutos dentro da minha rotina? Será que não vai ficar mais apertado, não vai me gerar um estresse mental por eu estar deixando de fazer outras coisas? Tudo isso tem que ser colocado na balança quando nós pensamos em aumentar, mesmo que seja um dia de treino leve na semana. Então, eu acredito que consegui passar todos os pontos que são importantes para um treino leve, qual a importância, o que diferencia ele de um regenerativo. Se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no campo dos comentários. E eu vou pedir também que, caso tu tenha interesse, olhe a descrição do vídeo, porque lá tem link para minha assessoria de corrida, link para o fortalecimento inteligente, link para minha newsletter, que é gratuita, link para o meu Strava, caso tu queira acompanhar meus treinos, tem link também para o meu Instagram, que eu costumo também produzir conteúdo por lá. Então agradeço que você ficou até aqui, comente aí leve se você chegou nesta parte do vídeo, a gente se vê numa próxima e até mais.